Olá, boa noite. Voltei. Vou deixar aqui um minutinho enquanto problemas técnicos. E dessa vez eu não consegui colocar o detalhe da live, mas tudo bem. Oi, tia. Bem-vinda. Olá. Cida, bem-vinda. Bem-vindos todos. Bem-vindo todas. Caiu. Voltei novamente. Oi. Vamos ver se agora a gente consegue. Acho que sim. Acho que vai dar certo. Tá me ouvindo bem? Ai, não, é tão gostoso, né? Ter gente conhecida na live, é tão bom. Muito bom. Né, Nutri? Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Vamos convidar aqui a Cíntia novamente. Tem dia que o Insta acontece, né? Umas panes. Acho que deu certo. Acho que vai. Silêncio. Enquanto ela não entra. Marina estava aqui também. Até para avisar, né? Que é uma série de lives um pouco diferente do que eu estava acostumada. Agora veio de fazer aqui. E estamos construindo aí um novo Insta, que é o Basta. Uma proposta bem diferente. Então acompanhem, sigam por lá. Aos pouquinhos a gente está fazendo essa migração. Agora vai. Foi? Não foi? Expectativas? Realidade? Não está conseguindo participar. Por que será, Cíntia? Por que será? Vou tentar convidar você, tá bom? Convidar. Oh, Ah! agora deu certo. Agora venha, Marina, por favor. Agora deu certo. Agora Tudo bem? fluiu. Né? Depois de tanto tempo que a gente vem se, né, Tempo, se né? A gente namorando aí teve para esse vir bate-papo, aqui isso na aí, live, para coisa esse boa. bate-papo. Agora conseguimos. Muito bem-vinda, muito obrigada por Conseguimos. estar aqui. Eu que Eu, agradeço o convite de vocês, nossa, super. A gente já queria falar tanto tempo, né? Tantas é, vezes a gente fica batendo papo assim, mas para esse momento, tô bem feliz também. Eu tô aqui no ambiente da escola, tô na sala dos professores aqui, porque tô é. pedindo uma liberação para a turma lá, então vai ser Ai, bem legal. olha, muito grata por todo esse seu esforço de estar aqui com a gente, de verdade, muito obrigada. Eu vou dar um minutinho só para explicar para todo mundo, porque eu mudei um pouco, né? Para quem vem, né, já vinha me seguindo no Insta, eu tinha uma proposta, e essa proposta é uma proposta nova, é um negócio novo, um projeto novo, com uma parceria que eu construí com a Marina Queiroz, que eu quero que ela consiga também entrar aqui na live com a gente, vamos torcer para que dê certo. Estamos construindo um novo Instagram, que é o Basta, né? É hora de se expressar, para mulheres 35 mais, que se sintam aí parte desse processo, desse momento de mudança que acontece perto dessa idade. E com esse projeto a gente veio, né, entendeu que a gente precisava compartilhar um pouco da nossa história, mas não só da nossa história, mas de outras mulheres também, né, que ajudam a construir marcas e que constroem a própria marca. E por isso convite para você, porque eu te conheço, te acompanho, sei que né, todo mundo vai conhecer, eu também vou conhecer um pouco mais da sua história. E a ideia é essa, que a gente, né, consiga construir um caminho de conexão com essas mulheres, né, que chegam nessa fase da vida e tem algumas dores, alguns questionamentos, a gente quer que elas se reconheçam e entrem, né, para essa comunidade de aprendizagem, de networking, que é muito importante. Então, muito obrigada, muito bem-vinda. E começo com a pergunta: quem é você?
Me diga, Cíntia, quem é você? Bom, quem é Cíntia? A Cíntia é mãe do Gustavo, 22, do Otávio, 17, casada com o Márcio, sou filha, irmã e adoro essas nuances, né, que é a vida, assim. Sempre digo que sou apaixonada por gente, na verdade eu amo gente, adoro poder estar junto das pessoas e com as pessoas, e percebo que é isso que me move em todos os sentidos. Então logo já tenho assim como propósito de vida é conectar pessoas aos seus propósitos, e a gente vai falar ainda sobre isso, mas quando eu tomei consciência disso, eu vi que isso sempre fez parte da minha vida, que realmente é meu propósito de existência, que se conecta com o meu propósito profissional. E amo voluntariado, então sou voluntária por vocação, porque gosto, acho que o mundo fica muito melhor quando a gente doa coisas boas, né? E tempo é a melhor coisa que se tem. Bom, daí tô perto de me tornar cinquentenária, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano e eu adoro falar disso. Questionamentos, né? Nessa fase, eu gosto eu tô muito. A 6 dos 50. Então tô assim bem feliz. Bem feliz com esse momento, assim, de dizer, eu sou cinquentenária, né? E então tô vivendo, assim, essa coisa de que tu já tem uma certa vivência, né? Uma certa bagagem, mas também, assim, muito aberta para aprender muito, porque isso, assim, para mim é motivação pura, o aprendizado. E sou uma pessoa de fé, assim, a fé é minha mola propulsora, é o que me leva, é o que me move, eu sou de acreditar mesmo e preciso de ter crenças fortes, porque eu acho que é isso que dá sustentação para tudo que é, né, essa jornada aí chamada vida. Atualmente moro em Teutônia, interior do Rio Grande do Sul, né? Olha só onde eu te encontrei, né? Isso aí. Né? Eu sempre encontro as pessoas extremamente contrariadas, porque fiz uma mudança de vida, eu morava em Novo Hamburgo, que fica ali em torno de 45 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital, e na época eu não queria vir para cá, e vim por uma questão de mudança de vida, acompanhando meu esposo, e vim para Teutônia e me descobri aqui, uma cidade extremamente acolhedora, né, um povo bem hospitaleiro, eles sempre falam isso, mas eu sinto isso na minha convivência com as pessoas, e num lugar onde todo mundo se conhece, sabe? A gente ainda vive essa coisa de passar na rua, saber quem é, de tomar chimarrão com as pessoas, das pessoas conhecerem pelo nome, né? Então, daí eu tinha vindo de um lugar onde, no prédio onde eu morava, eu conhecia poucas pessoas, porque tu saía de manhã, voltava de noite, então assim, mudou realmente essa perspectiva de vida. Então assim, o primeiro ano muito sofrido, porque eu estava numa fase de adaptação, né? Mas agora, assim, me perguntar, tu quer ir embora? Não, eu adoro ter aqui. E dá para fazer tudo, ainda mais hoje com toda essa possibilidade da gente se conectar, olha só, né? Sim. A distância aí não é empecilho para nada, né? Então eu vejo isso como algo assim muito positivo, poder hoje fazer escolhas geográficas que te permitam viver com mais qualidade ou que te permitam estar em espaços onde daqui a pouquinho tu precisa, né, estar num centro muito mais, que tenha muito mais agito, e tá tudo certo, né? Então acho que é por aí. Bom, bora lá, aproveitar que eu vou pegar uma carona aí na sua história, e eu quero entender assim, como foi lá o seu começo, a sua trajetória profissional? Como... Sim, tenta sim, Má, venha, por favor. Eu até achei que você não estava conseguindo. A Má está tentando entrar. Como foi a sua trajetória profissional? Quando começou, você já sabia o que você queria? Como é que foi? Como é que, né? Uma mulher cinquentenária tem muita história para contar, né? Tem história, né? Bia, foi assim, eu fiz, cursei Jovem Aprendiz, e que eu sou apaixonada pela aprendizagem na fase assim juvenil. Eu acho que é um momento muito rico, né? E eu tive essa oportunidade. Então fiz Jovem Aprendiz na época. Aqui no Sul a gente chama Companhia de Energia, se chamava CE na época, Companhia Estadual de Energia Elétrica. Eu fiz estágio, então meio turno na escola, meio turno, né, trabalhava. Mas pessoa super agitada, eu já sempre fui assim muito espoleta desde pequena, né? Eu queria trabalhar, porque minha vontade, eu morava em São Sebastião do Pé, que é uma cidade de São Leopoldo, onde tinha a Unicinos, que era
a universidade que eu estava me preparando para estudar, eu queria ir trabalhar o dia todo, porque eu queria estudar, né? Então, nesse meio tempo, eu saí, terminei o Jovem Aprendiz e fui trabalhar numa indústria calçadista, a Alpargatas, que até... Ah, então já começou na indústria do calçado. E daí fui trabalhar, e bem assim, eu sempre gosto de contar essa história, eu cheguei lá no primeiro dia, depois de passar pelo processo de seleção, fazer entrevista, coisa e tal, fui fazer a integração. E daí eu conheci a Solange Ritter, hoje ela já não está mais nesse plano com a gente, mas quando eu vi ela fazendo aquele movimento de dar aquele treinamento de integração, eu tinha meus 17 para 18 anos, eu olhei... Que momento era? 17 para 18 anos, eu vi ela ficando... Em 1990... 91. Nossa, já tinha esse movimento, né, nessa época? Já, Alpargatas tinha, isso era assim, a gente entrava, participava do processo de seleção, eu fiz entrevista, eu participei com psicóloga já na época, tudo. Olha. E porque quando eu fui para uma vaga, na época a gente chamava de anotadeira, é a pessoa que cuidava os cartões pontos, tinha chapeira, o pessoal não vai fazer, tem que ser cinquentenário. E daí o pessoal ia lá e passava para chá e batia, né? Eu cuidava, então eu fui contratada para fazer isso, cuidar dos cartões pontos. Então, quando eu vi a Solange falando, sabe quando uma pessoa fala e parece que ela tem um docinho na boca, aquilo vai te assim, te envolvendo, te embriagando de uma maneira tão gostosa, tão deliciosa. E eu só olhei e eu disse assim, um dia eu quero fazer isso. Eu me lembro assim essa memória. Pra mim, assim, ela parece quase que ser meio auditiva, sabe? E daí foi uma mulher que também te inspirou a estar na mesma... Me inspirou muito, né? Então, assim, eu vi que eu queria fazer, eu queria fazer aquilo. E daí, assim, eu fui trabalhar na época com a Cléria, que era psicóloga. Então, eu separava as fichas e ela vinha uma vez por semana para fazer as entrevistas. E daí eu fui me encantando com aquilo. Daí, na época lá, a empresa precisava fazer um processo de seleção para fazer uma expansão, abrir uma outra, a gente chamava assim, que eram postos avançados, né? E ela disse assim, Cíntia, vamos junto. E eu disse, eu vou, eu quero, né? E me mandei junto com ela, a gente foi para São Jerônimo, também aqui perto aí perto da região metropolitana. E a gente foi fazer seleção. E daí eu me encantei e eu disse, não, é isso aqui mesmo, não sabia muito direito. Comecei a fazer o curso de administração. E eu gosto de contar isso porque eu sempre tive muita dificuldade com a matemática, assim, nunca foi meu forte. E comecei a fazer o curso de administração, e daí era que na época era por blocos, tinha cadeiras que eram antecessoras para te poder seguir à frente. E tinha a tal da matemática financeira, gente, eu não conseguia sair daquilo. E eu conto isso porque às vezes a gente tranca os sonhos da gente ou perde sonhos porque a gente não consegue uma determinada etapa. Eu fiz 3 vezes a cadeira, gastei dinheiro e eu disse, não, esse negócio não é pra mim, eu não vou, porque eu não conseguia. E meus filhos, eles dão risada porque eu conto pra eles que onde eu me perdi era na parte dos logaritmos, ali eu nunca conseguia decorar aquelas regras e não tinha jeito. Mas daí eu fui e fiz, daí foi logo aquele advento dos tecnólogos, eu fui e fiz, parei um pouquinho e fiz um tecnólogo em recursos humanos. E estava fazendo o que eu gostava, né? Daí tive, assim, oportunidades. Eu trabalhei na Alpargatas, saí, fui trabalhar numa agência de turismo. Trabalhei numa agência de turismo, vendia passagem aérea, batia de porta em porta para oferecer passagem aérea. E numa dessas caminhadas, eu chego na frente de uma empresa que não existe mais, Vigilância Pedroso, era um grupo de segurança que trabalhava serviços e a parte de segurança, e tinha uma placa que dizia assim, não estamos recrutando vigilantes. E eu disse, se eles não estão recrutando, mas um dia vão precisar. Bati na porta. E quem me abriu a porta, Patrícia, psicóloga, linda, assim, com cabelo moreno, assim, até... E eu disse pra ela, olha, eu já trabalhei... Sim, eu gosto dessa coisa, assim, né? E eu disse, olha, eu trabalhei com recrutamento, não tenho muita experiência, mas tô procurando uma vaga. E ela disse pra mim, mas assim, essas coisas de destino, por isso que eu acredito muito na crença, no teu propósito, e ele já vai meio que permeando a tua vivência. E ela disse, entra aqui. Eu entrei e ela disse, faz uma ficha, já vamos conversar um pouquinho. E ali, sabe assim, essa coisa que acontece, tu tá no lugar certo, na hora certa e com as pessoas que podem fazer a coisa acontecer. E ela disse, olha só, eu vou ligar para o Gilmar, que é o nosso gerente RH, e vamos ver se a gente não consegue fazer uma entrevista hoje. E eu disse, tá bom, vamos lá, né?
Saímos dali, fui para Novo Hamburgo, então, para uma cidade vizinha, porque eu estava em São Leopoldo, fiz a entrevista e eu não me esqueço, assim, ele disse, tu vai conversar com o gerente da unidade ali, se ele achar que gosta, que tá bom, tu fica. Entrei na sala e ele disse assim para mim, olha só, vou te dizer só uma coisa, se for boa, tu fica, se tu for ruim, vai embora. Contrato de experiência serve para isso. Nossa. E eu olhei, tá bom, delicado. Gente, eu fiquei 16 anos trabalhando nessa empresa. E assim, para mim foi 16 anos, um aprendizado lindo, tive oportunidades. Porque assim, eu fazia processo de seleção Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que era onde eles tinham as unidades. Então, depois eles me deram oportunidade para trabalhar como supervisora de vendas. Então eu tinha uma equipe aqui do Sul e apoiava a equipe de Santa Catarina. E isso assim é muito aprendizado, porque tu vai tendo experiências. E daí é essa coisa assim que os donos me deram a oportunidade, o grupo que a gente tinha, de ir me experimentando, de ir aprendendo. Então assim, vai te dando toda uma possibilidade e as coisas vão fluindo, né? Então, me conectei com muitas empresas, aprendi com muita gente, porque era uma empresa que nós tínhamos 7.000 colaboradores, então eu participei do processo de seleção de assim, uma boa parte desse grupo de colaboradores, aprendi na reengenharia de processos. Oi! Eu sou a Marina, bem-vinda. Prazer te conhecer. A Bia falou muito, contou sua história, mas é outra coisa, né? A pessoa falando com a energia dela, com todo esse entusiasmo, né? Muito bacana. Eu tava, quando você falou assim, destino e tal, me veio uma coisa na cabeça que, destino ou não, mas assim, o que me chamou a atenção é que você, ainda muito jovem, tinha uma clareza do que você queria, né? Assim, é claro que talvez lá atrás perguntasse exatamente, assim, você não ia dizer com todas as palavras, assim, talvez você não ia verbalizar, não ia ter uma ideia estruturada, mas internamente você tinha uma clareza do que você queria, né? E a gente fala muito disso, né? Não só no nosso trabalho aqui de comunicação, mas no geral, quando a gente fala, né, de carreira, de negócio, quando a gente tem clareza do que a gente quer, parece que fica mais fácil, né, você se conectar com as oportunidades, porque senão a oportunidade podia ter passado por você e você não ter identificado que aquilo era algo valioso, porta, né? Algo que de fato você gostaria. Então, ter clareza faz muita diferença, né? Assim, e eu acho que talvez naquele momento as pessoas que te entrevistaram também perceberam que, apesar de jovem, de pouca experiência, você tinha uma clareza do que você queria, né? Você tinha uma paixão ali, um sonho, um desejo, uma coisa que vibrava, né? Que te impulsionava, e eles captaram sua energia. Porque, olha, você tá contando aí pra gente que você vai fazer 50, e eu tô vendo uma mulher cheia de energia, toda empolgada, feliz, lembrando as coisas nos detalhes, quer dizer, que eu acho que pode ser que ela tenha aí uma memória mais fotográfica, né? Porque ela lembra da aparência, do aspecto visual, mas é porque de alguma forma isso teve um significado emocional, né? Assim, teve uma importância para você, e aí você, né, guardou. Então, assim, se hoje eu tô te vendo com essa energia, com essa força, imagine você ali com 17, devia ser, né, muita força, muita energia, muita intensidade, ó, te fisgaram, falando, não podemos perder essa garota, né? Tem uma potência aqui para ser trabalhada, né? Bem isso, tu sabe que e isso faz parte da juventude, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem clareza, a gente tem instintos, a gente tem desejos, né? E por isso que hoje eu vendo esse projeto de vocês e também entendendo quando a gente pode apoiar, é isso, ajudar as pessoas a ter clareza, né? Porque poderia sim eu estar chegando agora aí na metade de um século, a 50 anos, e não ter essa clareza. E a gente encontra pessoas que ficam se debatendo e pensando que são infelizes, ou tendo uma sensação de infelicidade ou de não realização, porque não tem a clareza. E na verdade, às vezes,
é só dessa encaixadinha, né? Eu gosto muito de quando a gente pode trabalhar com as pessoas isso. Processos de mentoria, o autoconhecimento é algo assim que eu digo todo dia para as pessoas que estão à minha volta. Te conheça, busca saber o que te faz feliz, o que realmente para ti faz sentido, porque a gente, é bem isso, a gente aprende a dizer, eu sou uma pessoa que eu sou um polvo, se deixar eu vou abraçando tudo que vem. E com essa clareza tem coisas que eu consigo dizer, olha, agora não dá, mas eu sei quem te ajuda, eu sei quem pode te apoiar, porque daí a gente começa a fazer uma caminhada mais intencional, né? Mais vinculada ao teu propósito. E o bacana, eu acho que daí vai por aí, sabe? E todas as escolhas, né? Quando eu vim para Teutônia, eu fiz assim, eu saí de uma, digamos assim, de um patamar de carreira e dei uma baita de uma recuada. Mas eu sabia que tinha uma caminhada que era possível, depois que passou aquele momento de choque, eu disse, opa, tem um espaço aqui, tem lugares aqui onde se pode construir. Então, eu acho que vem muito disso, né? E hoje, sim, todas as escolhas são intencionais, né? Total. Esse movimento aconteceu depois dos 16 anos de Alpargata, aí você já foi para uma outra e aí que se deu passo para trás, ou não? Não, não foi na Alpargatas. Na Alpargatas eu fiquei 2 anos. 16 anos eu fiquei nessa empresa de vigilância, que foi na Vigilância Pedroso, uma empresa de serviços. Isso. E daí, depois que eu saí, a empresa acabou fechando. Teve uma situação de negócio mesmo, a empresa acabou fechando. E daí, nesse período, eu fiquei assim, fazendo prestação de serviço para as pessoas que também eram colegas meus de trabalho, da vigilância, que acabaram abrindo outros negócios. E eu fui, Cíntia, eu preciso fazer seleção, Cíntia, eu preciso dar treinamento. E eu fui fazendo isso. Então, eu estava estruturando um negócio. Mas sabe aquela coisa quando tu ainda não e tu não te sente ainda seguro pra, tipo assim, eu vou empreender, vou fazer meu negócio, eu sei que, né, não tem problema, vai dar certo. E isso eu falo para as pessoas, se tu começa, tenta não recuar. Porque quando a gente recua, depois assim é difícil. E daí ali, às vezes, tu perde aquela oportunidade. Não que não possa, mas se tu vai, assim, tem aquelas coisas que às vezes é mais difícil. E a gente meio que recua. Eu tenho uma amiga minha, ela é aqui de Teutônia, a Maribane, ela tem a Dona Olga. Ela faz geleias, faz massas, é uma coisa maravilhosa. E um dia a gente conversando, ela disse assim, que um gerente falou para ela, Mari, se tu vai, quando na primeira dor tu recuar, tu nunca vai solidificar, né? Então assim, continua, seja persistente, né? Isso é esse empreendedorismo faz isso com a gente, viu? Faz, Então, e foi o que eu fiz, né? Então eu sempre digo, eu faço essa leitura hoje de tempo, se eu tivesse seguido, né? Poderia ter trazido e começado aqui, mas não, eu optei por voltar, me colocar no mercado de trabalho e hoje estou feliz, né? Eu estou numa empresa assim fantástica, eu trabalho na Calçados Piccadilly, que é assim, é uma marca de 67 anos, conhecida no mundo todo, né? E tem assim uma estrutura muito boa para a gente fazer muita coisa, tem oportunidades. Então, ok, deu certo, mas poderia daqui a pouquinho não ter encontrado um espaço assim e teria talvez atrasado, né, a caminhada. Então, hoje eu busco fazer essa coisa. Eu gosto de empreender, então eu fico aí. É isso que eu ia te perguntar. Você empreende e ainda é coordenadora de gestão dentro da Piccadilly. Hoje eu tô trabalho na Piccadilly, então atualmente estou como coordenadora de gestão de pessoas. Contei para ti, né, Bia, que eu iniciei agora, eu queria muito vir para o ambiente escolar, então estou lecionando aqui no Colégio Teutônia, aqui na cidade de Teutônia. Também é um colégio muito interessante, estou no curso técnico de administração com uma disciplina. E estou muito feliz com esse momento de estar com os alunos, de poder estar aprendendo, porque a gente aprende, é uma coisa, é só um papel de entrega, sabe? E eu acredito muito nessa troca. E poder fazer essa conexão do espaço de trabalho, né? Dessa coisa laboral mesmo, com o espaço de educação. Conectar, principalmente sendo um curso técnico que eles vêm para isso, eles querem aprender, para botar lá na prática no dia a dia. Então está sendo bem interessante.
Tô bem feliz. E tenho a Papo de Gente aí, junto com a Carol, que é onde a gente faz esse trabalho de consultoria, desenvolvimento humano, né? A gente tinha começado aí na pegada de recrutamento, mas quem trabalha com recrutamento sabe, absorve muito tempo. E daí, se tu não tem uma dedicação 100%, não consegue fazer entregas de qualidade. Então, a gente deu um passo para trás, viu que não era o momento de, né, focar em recrutamento e seleção. Se faz coisas muito pontuais, mas desenvolvimento e essa parte de mentoria, que é assim, para mim é uma cachaça, né? Adoro. Eu acho que todo mundo adora, né? Essa interessante, né, Bia? Né? Interessante, né, Bia? Como é que o arco da história, né? Ela deu nomes ali e tal, dos primeiros líderes, das primeiras pessoas que a entrevistaram, as primeiras pessoas que deram oportunidade para ela crescer, para ela aprender. E agora ela tá num outro momento, né, da trajetória em que ela devolve, né? Seja como professora lá no curso técnico, seja no formato de mentoria, ela começa a devolver, né? Ela começa claro que a gente pode fazer isso em qualquer atividade, mas aí fica bem claro, né? Esse formato assim de quando você soma, reúne essa bagagem toda e começa a entregar, né? E tem um gostinho, né? Diferente isso, não tem, Cíntia? Assim, de tipo, olha que bacana. Tudo que eu vivi, agora eu consigo aqui conectar esses pontos que poderiam parecer muito distantes, né? A área de gestão de pessoas, a equipe de venda, você já deu vários exemplos de experiências diferentes, e aí agora eu conecto isso tudo e entrego, devolvo, né? Compartilho, né? E tem umas informações bem bacanas. Deve ser uma sensação muito boa, né? Porque assim, ela, né, eu percebo a Cíntia como ela constrói uma marca forte, que é a marca dela, e por isso que eu me conectei com ela já tem talvez uns 2 anos, e acompanho e vejo o quanto ela desenvolve tanto a si, como as pessoas que estão ao lado dela, o quanto também ela faz dentro da empresa onde ela atua, né, todo o trabalho que ela desenvolve. E tem uma informação que é muito bacana que eu vi no Instagram dela, que a Piccadilly lançou uma linha de sandálias com o nome dela. Então, você imagina você tá brincando! O engajamento interno dessa marca, de engajar colaboradores, de propósito, de marca, de você começar de dentro para fora, que é o nosso discurso, sabe, Cíntia? A gente fazer com que as pessoas gostem tanto do nosso propósito, que eles se juntem-se a nós e faça disso algo muito maior. E é muito bacana ver, né, a sua admiração pela Piccadilly, o seu trabalho em paralelo, né, o lecionário. Então, assim, a todo momento você está atuando e está fazendo, e está devolvendo e está, né, colocando tudo que você aprendeu, vivenciou a serviço dos outros, a serviço, né, para ajudar os outros. Então, assim, são coisas assim que eu não imaginaria. Quem me dera, né? Eu ter uma sandália Piccadilly Bia. Nunca, né? Você sabe que são coisas muito legais, assim, que a gente identifica, né, nessa construção de marca. Eu acho que é muito bacana, muito. Muito. E olhando assim pra Cíntia, eu quero deixar ela terminar de contar aí, que ela tem história pra caramba aí. Só mesmo pra fazer umas conexões, né? É disso, né? A gente tá numa sociedade muito ainda muito violenta e muito preconceituosa com as mulheres e ainda mais com as mulheres à medida que a gente vai envelhecendo, não é mesmo? A gente já comentou isso aqui em outras lives, em que cada idade nossa a gente é cobrada por alguma coisa que a gente deveria ser, deveria fazer, deveria parecer que né? Alguma performance que a gente tem que ter em alguma área da nossa vida, ou em várias, a gente está sendo sempre cobrado. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai piorando, né? Assim, que as pessoas olham pra gente já como algo que não tem o que entregar mais, né? Já você não pare mais, né? Você não reproduz mais, então você não tem nada a entregar. É mais ou menos isso, vamos simplificar. Que, né, a grosso modo é assim que a gente é visto. Mas a gente também trabalhou isso aqui no outra live nossa sobre o envelhecimento populacional e o número de mulheres 35 mais, 45 mais que está presente na nossa população e crescente. Nos próximos anos a gente vai ver um adensamento, né? Um aumento do número de mulheres
maduras na nossa população. E aí, olha que interessante, quando a gente olha para a Cíntia aí se aproximando dos 50... Acha que não tem problema nenhum, eu vejo ela... Isso, mas exatamente, você fala assim, gente, olha quanta coisa você ainda pode criar, fazer, realizar, sonhar, pensar, né? Não estamos mais na época das nossas avós ou mães, que aos 40 tá tudo acabado. É o contrário, tem muita coisa para pensar, né? Você tem um universo de possibilidades. É claro que também não vamos aqui ser ingênuos, não são todas as possibilidades, né? Mas ainda há muitas possibilidades, e às vezes possibilidades que não haviam quando você tinha 20 ou 30. Tem coisas que só são possíveis agora, com essa experiência, com essa, né, vivência, com o repertório que você acumulou, né? Então, por exemplo, ser mentora, ser professora é algo que depende de repertório, né? Então, talvez você não ocuparia esses papéis aos 20, aos 30. Tu sabe, Marisa. Então, isso é muito importante da gente observar e da gente valorizar e olhar para esses exemplos, assim, de pessoas, né, vivendo com intensidade aquilo que elas sonharam, né? E ainda sonhando coisas novas. E sonhar é preciso, né? Eu vi esses dias um vídeo, eu tenho falado para as pessoas, porque eu também acho que tudo que a gente aprende, que daqui a pouquinho para te faz sentido, eu gosto de compartilhar. Esses dias eu vi um vídeo da Adriane Galisteu, acho que estava rodando nas redes sociais, e ela disse assim, a gente tem que viver sonhos realizáveis. E eu disse, meu Deus, isso é super real, né? Porque às vezes a gente espera e tu não vive, e às vezes a coisa é possível para ti. E ela trouxe um exemplo, que ela, na época ainda que ela namorava o Ayrton Senna, que ela disse que o sonho dele era conhecer a Disney. E daí ela disse, bora pra Disney. E ele disse, não, deixa, eu vou me organizar. E daí, tipo assim, morreu e não foi pra Disney. Isso eu vi no vídeo. Se é verdade ou não, eu não posso afirmar com 100%. Mas independente que seja, né, uma história, ela serve como reflexão. E daí hoje eu tenho olhado muito para isso, tá? O que eu tenho muita vontade de fazer e tenho dito para as pessoas? O que tu tem vontade de fazer que daqui a pouquinho tá na tua mão? É um ajustezinho de agenda, é daqui a pouquinho conversar com a pessoa e combinar, mas faça. Então um sonho, porque às vezes a gente acha que é aquela coisa extremamente grandiosa, né? E tem sonhos que estão ali, muito mais, né, palpáveis e que a gente tem que viver. Mas ter os sonhos de vida, eu tenho dito e tenho jogado para o universo, porque eu acredito que quando a gente joga para o universo, né, a gente faz com que isso venha. Meu sonho é fazer um TED. Meu sonho é fazer um TED. Eu também. Também, então daí. E eu tenho dito isso para as pessoas. Falar para 4.000 pessoas, é meu sonho, tá na minha meta. Isso aí, né? Olha quem chegou, próxima temporada. Porque tem que, por isso, não, porque é meu sonho, é meu desejo, eu gosto, eu me imagino naquela sensação, tá compartilhando com as pessoas. Então eu tenho feito hoje, sim, todo o meu movimento para que meu sonho seja realizável, né? Se vai ser ou não, é outros 500, mas eu tenho agido em prol disso, então também a gente consegue entender por que a gente faz as coisas, para onde que a gente está indo, né? E daí entra essa coisa da idade. Tem idade para fazer um TED? Não, eu já vi TED com gente de 80 anos, então tá tudo certo, né? Então acho que é isso, é a gente entender bem como a Marisa disse, assim, tem coisas que dá pra gente fazer, né, agora, que talvez com 20, 22, que eu tinha uma energia, tinha uma estrutura física diferente, eu não poderia fazer. Hoje a gente tem que cuidar muito mais de saúde, então tem que estar atento a isso. Eu acho que para te poder viver coisas legais, tu tem que dar uma atenção para a saúde, e eu tenho me questionado sobre isso, quanto, né, eu cuido da minha saúde, com coisas básicas, seja desde beber água, a fazer uma caminhada, né, porque a gente tem que ter essa consciência. Então acho que esse é um passo importante quando a gente fala dessa idade de maturidade, né, tem que ter maturidade também em relação a isso, mas não achar que não dá mais. E outra, que bom que tá vindo gente nova, que tem... Eu sou super a favor dessa coisa da oxigenação dos espaços, né? Eu digo lá na minha equipe onde eu trabalho, lá na Picadilha, eu digo para as meninas, que bom que vocês estão vindo e tenham sede de aprender, vocês têm acesso a coisas que talvez eu, vocês
não teria. Então, eu acho que é disso que a gente também tem que se nutrir. Que legal, né? Eu estava antes ali com os alunos e dizendo para eles, olha, tem uma coisa aqui que eu não sei fazer, vem aqui e me ensina, porque isso aqui não é. E a troca é essa, eu vou te dar o que eu tenho de melhor, em contrapartida tu me dá algo que tu tem, que eu não tenho, né? E que tá tudo certo. Eu vou te perguntar uma coisa sobre mulheres, né? Nessa sua trajetória de olhar, né? De trabalhar e atuar, principalmente na área de gestão de gente, né, de gestão de pessoas. Vou botar o carregador aqui, com medo de cair, terminar a bateria, tá? O que você percebeu, né, de quando você começou até hoje? Como foi essa evolução das mulheres, dessa jornada de entrar, conseguir conquistar, subir na carreira? Quais foram os principais impedimentos, e tanto, né, dos lugares, ou por conta também da pessoa, delas ter uma limitação, ou dela achar que não pode? O que você mais conseguiu mapear durante a sua trajetória? Eu acho que até, eu te diria assim, hoje quando eu faço essa análise, e ontem ainda a gente estava falando sobre isso num grupo de mulheres empreendedoras que eu participo, eu dividiria em dois pontos. Eu acho que tem uma coisa assim que é muito nosso, né? Da tomada de consciência mesmo, assim. Eu acho que em algum momento a gente estava muito paralisada, de dizendo assim, não é e tá tudo certo, né? Não é para mim e tá tudo certo. Não fazia esse movimento e eu não que eu seja a favor de movimento, eu não me identifico, não é que eu não seja a favor, eu não me identifico com movimentos assim, sabe, de imposição. Não é a minha praia, assim. Eu respeito, mas não é o que eu mais me identifico. Mas essa coisa, sabe, de quando tu ganha espaço e que tu vai te fazendo presente, sem necessariamente ser através da imposição. Acho que tem essa caminhada aí. E tem um outro ponto, que é assim, o mundo em si, né, com todas as mudanças que a gente teve, percebeu que os atributos, as qualidades, as soft skills que mulheres têm, elas são contributivas para o todo. E quando a gente começa a olhar para essa questão, que eu quero espaços, né, mais diversificados, que eu quero ideias novas, quanto mais diferente, melhor. Hoje a gente fala de diversidade, fala muito mais de inclusão. Talvez a gente fazia isso sem essa clareza. Estou falando aí 15 anos atrás, sabe? Sem essa clareza. Mas eu vejo essa percepção. Botei fulano lá para trabalhar, botei alguém num determinado cargo. E daí eu falo muito porque eu trabalhei em empresa de vigilância e tu parte do princípio que serviço de segurança é uma coisa que é para homem. É aquela pessoa forte, cara grandão. E eu me lembro que quando a gente fazia treinamentos, a gente sempre dizia que o primeiro músculo que tinha que funcionar era o do cérebro, não adiantava ter força. Porque tinha o cara ia trabalhar com 38, o homem ou a mulher com 38, com uma pistola, né, com espingarda. Tipo assim, não é sair atirando, tinha que ter todo um preparo antes. Então, a gente, quando preparava essas pessoas e quando dava treinamento, a gente falava muito. O processo de seleção era muito focado nisso. Como é que essa pessoa vai usar esse principal músculo que é para gerar ação para ela? Ela vai interagir com pessoas. E daí a gente selecionou muitas mulheres. E ali eu já vi esse movimento que era feminino. Né? Era um espaço onde as mulheres... Isso foi uma demanda de mercado? As mulheres foram procurar ou vocês acabaram... Vocês que estavam buscando mesmo? Foi uma demanda de mercado, porque assim, a gente tinha a questão de trabalhar, fazer segurança em banco, né? Mas tinha segurança em empresa. Começa com a história que em algumas situações, isso era uma coisa que se fazia no passado, a questão de revista. Então, para fazer revista, né, num corpo feminino, tinha que ser uma mulher. Mas depois veio pela questão realmente do atendimento, da maneira, da abordagem. A diferenciação. E daí tinha a ver com o comportamento, com a habilidade, que às vezes era diferente, né, quando era feito pelo homem. Então, isso foi muito positivo. Então, nos espaços onde eu vivi, eu vi muito isso, assim, de que a mulher veio vindo muito por essa questão da habilidade, né? E daí é que eu não estou falando se é melhor ou não, para mim são complementares. Eu vejo assim que, e dentro da Picadilly a gente fala muito disso, né?
porque o propósito da Picadilly é encorajar a mulher na sua caminhada, mas a gente não fala de botar a mulher à frente do homem, e sim equidade, oportunidades iguais. E isso eu acho muito interessante, porque a gente se complementa, a gente precisa um do outro, mas eu tenho que respeitar, né, o que um e o outro pode trazer para esse grande espaço, né? Então, acho que esse ponto, assim, que eu vi. Uma outra coisa que sempre, assim, me chamou muito a atenção é que nós mulheres, e eu acredito que isso não muda hoje, porque a gente olha as pesquisas, é a questão da busca do conhecimento. Os homens, claro, se prepararam muito, foram, porque tinha cargos que estavam ali, né? Muitas posições que eram extremamente assim, focadas, né, para o público masculino. Mas a gente, sabe assim, fez aquela caminhada muito mais rápido, acelerada em relação ao desenvolvimento. E trazendo junto com isso o autoconhecimento, que eu acho que veio muito forte, as mulheres, né, trabalhando isso, a gente deu essa impulsionada. Tem várias coisas que precisam acontecer, né? Se a gente olha hoje para cargos de liderança, e eu sempre falo isso não é uma realidade que a gente vive dentro da empresa onde eu trabalho. Hoje eu tenho uma presidente, tenho uma vice-presidente, a nossa diretora administrativa financeira é uma mulher, fazem parte dos conselhos, né, da empresa. Então, assim, é uma outra pegada, né? Mas a gente sabe que isso não é o comum hoje. Não é comum. De mercado. Então, vocês acho que tem a Marisa, né? Que saíram todas as duas únicas mulheres que tinham dentro da Marisa saíram, ficaram só homens. De mulher para mulher não tem, né? Não tem mais nada. Né? Não tem, então, eu acho que então eu vejo assim, tem algumas situações que são naturais que acontecem, mas tem um movimento sim. E daí vem muito que eu acho que são esses projetos que a gente vê nascendo, e para todos os lados eu acompanho o grupo, Grupo Mulheres do Brasil. A gente vê ali várias ações, projetos incentivando para que, né, haja parte assim. Eu vou agora final de semana estar participando aí em São Paulo através do Grupo Mulheres do Brasil na parte de igualdade racial. Vou para o acelerador de carreira. Eu sou do Mulheres do Brasil também. Então vamos se ver. Vou participar. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o que eu vejo que no passado a gente não tinha um movimento tão coordenado. Então as ações, as coisas aconteciam, mas elas ficavam também muito assim, em espaços assim muito individualizados, né? Mas as mulheres, de alguma forma, quando tinha oportunidade, elas foram entrando. É isso do que eu vivi. Eu não estou dizendo que seja uma realidade para todos. E eu tenho aprendido a falar muito dessa minha vivência, porque esses tempos eu fui conversar com uma pessoa sobre questão de preconceito racial, e eu estava olhando só da minha janela, né? Então eu penso sempre que tem a janela do outro, e da janela do outro ele enxerga diferente, porque ele viveu coisas diferentes, a paisagem para ele é outra, né? Então, assim, do que eu vivi, os espaços, nessa empresa de vigilância, eu tive a oportunidade de ir avançando, de fazendo outras coisas. Então, eu não me via numa situação de perda de espaço. Eu fui oportunizada. Mas também tinha empresas, né, que eu convivia, inclusive a gente prestava serviço onde a gente via que não tinha mulheres nos cargos de gestão. Então, assim, isso acontece, né, acontecia no passado, mas eu acho que essa pegada, assim, se eu disser para vocês o que evoluiu no meu ponto de vista da diferença do passado é essa. As nossas habilidades que vieram para a mesa e fizeram com que, assim, a gente se torne muito mais necessária nos espaços, né, aí organizacionais. Eu vou fazer... Você falou das habilidades, das soft skills e da busca pelo conhecimento, que nós... e tem pesquisa sobre isso, nós estudamos mais, né? Nós investimos mais na nossa própria educação, e isso vai repercutir no nosso preparo, né? Isso aí. E ações coordenadas com pessoas que estão, né, no mesmo movimento que a gente. Eu penso que, né, estamos, eu, Marina, né, construindo a Basta, com você e com outras mulheres que virão aqui conversar com a gente, por esse motivo, de trazer todas essas mulheres para um mesmo lugar, para uma mesma conversa,
mas de olhar e falar, olha, você é capaz. A gente olha, né, escuta a sua história e fala assim, nossa, mas parece que tudo foi fácil para ela, né? Foi assim, foi para lá, vem para cá. Hoje, né, coordenadora de gente, gestão da Picadilly, ajudou mais de quantas mil pessoas? 7.000 pessoas. E a gente olha para você e fala assim, nossa, foi fácil. Eu imagino que não foi, né? E você foi buscando as suas ferramentas para poder se desenvolver e também desenvolver as pessoas ao seu redor. E eu acho que o que mais me chamou a atenção na sua fala foi que não foi sozinha, foi, né, percebendo essa evolução de que grupos faz esse movimento acontecer, né? Que é bem, que eu acho que é o que todo mundo está buscando hoje, né? Encontrar lugares onde vocês se sintam confortáveis para falar da sua história, confortáveis para se abrir e ter esse conhecimento também compartilhado, para que a mudança aconteça, para que a transformação aconteça. Porque se a gente não fala, não escuta e não troca, nada acontece. Eu percebi que eu só consegui né, dar uma virada de chave, de verdade, quando eu aprendi a me ouvir, a ouvir o outro, né, e entender e buscar aprendizagem, buscar grupos, buscar outras mulheres, buscar inspirações, e foi muito legal. Mas foi quase aos 40. Não foi uma jornada como a sua, que foi, sabe? Numa crescente, que a gente olha e fala assim, nossa, uau, né? Como foi bacana. Você conseguiu, dentro da sua jornada, evoluir. E, né, eu tive alguns pontos de estagnação que eu falei assim, puxa, aqui daqui eu não consigo mais avançar. Eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de alguém para me trazer uma luz para o que eu estou pensando agora. Eu acho que isso é o que acontece com a gente, né? Dentro do... Mas até para ser, assim, muito justa com toda a minha história, eu vou te dizer que eu também passei por esse estágio, assim, de estagnação. Tu sabe que... E eu acho que isso faz parte. Eu acho que a gente tem os momentos. Eu fui mãe aos 26 anos, né? E quando meu filho nasceu, eu também tava assim, sabe... Eu trabalhando bastante, estava envolvida muita coisa e eu gostava do que eu fazia. E tem algo assim que eu sempre falo. Eu me lembro que a gente ganhou um processo de seleção nessa empresa, então, de vigilância que eu trabalhava, um processo de seleção muito grande, que precisava contratar muitas pessoas. E eles me pediram, Cíntia, tu pode apoiar pelo menos na estrutura. Meu filho estava com 34 dias. Nossa. E eu não consegui dizer não. Então, assim, o que eu vivia, né? Essa coisa de suga leite, tira leite, deixa. Meu pai e minha mãe fizeram toda uma logística de levar ele para amamentar, de trazer para mim poder estar fazendo isso. Então, assim, a gente vive momentos que não são fáceis. E claro que quando a gente faz esse relato da história, tu vai trazendo assim os pontos, mas né, de abrir mão, de viajar muito, de ter que não tá com a família, de não poder comemorar o dia do aniversário do filho no dia que tinha programado. Por quê? Porque às vezes o trabalho requer de ti, e não é uma questão de desorganização, requer de ti algumas entregas de tempo que vão conflitar com essa vida familiar. E daí nós, mulheres, não é né, aquele discurso que é aquela coisa já... Não, a gente, mulher, tem outras demandas, outras responsabilidades que por mais que tu tenha um parceiro, super companheiro que te ajude, não vai ser ele que vai fazer. E essa clareza que eu acho que a gente tem que ter. Não tem coisas que são nossas. Hã? Não, um deles escreveu aqui, guerreiras. Eu falei assim, somos. É, isso aí. Então, assim, eles, né, eu tenho, assim, um marido que é super parceiro. E é difícil, né, Cíntia, a gente fazer, quando a gente faz a opção pelo trabalho, pontualmente, igual você está dizendo, é um momento aqui, é um momento ali, mas tem momentos que você precisa de fazer escolhas, aí você faz essa opção pelo trabalho, a gente ainda é muito julgada, né? O natural, entre aspas, o que culturalmente se espera é que a mulher numa situação dessa diga, não, de jeito nenhum, né? Vou cuidar daqui e tal. E quando a gente faz a outra opção, a gente é muito julgada. A verdade é que a gente não deveria ser julgada nem por uma opção e nem pela outra, né? Somos julgadas pelas duas, né? E é interessante como a gente tá sempre nessa berlinda, né? É um ou é outro? É um ou é o outro? Como que tem momentos em que é quase inconciliável, né? E o desafio emocional disso, físico, psicológico, tudo mais, né? Não é uma escolha fácil de se fazer, né? Mas poderia ser mais fácil. Você atua aí
na área de gestão de pessoas e hoje a gente evoluiu para, por exemplo, numa demanda dessa, fala, tudo bem, você pode nos ajudar na estruturação, mas de casa, com horário flexível, do jeito que for melhor para você, pare quantas vezes precisar para amamentar, etc, 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 né? Hoje a gente teria essa opção, né, de não precisar ter que deslocar a pessoa pro escritório, né? Então, de alguma forma, acho que a gente foi evoluindo nesse sentido, né? Antes a criança não podia nem existir, não podia nem aparecer, não podia nem ninguém saber que você tinha. E agora você pode, né, a minha filha se aparecer aqui, agora tá tudo bem, faz parte, né? Algumas pequenas coisas que a pandemia nos deu de benefício, essa naturalização da maternidade, ou das relações pessoais, da vida, da qualidade de vida, das emoções, né? Ficou mais aceitável que as pessoas tenham uma vida além do trabalho, que isso tenha que ser conciliável, né? Eu falo isso porque, no fim das contas, aqui o que a gente quer com a Ebasta tem muito a ver com isso, né? Com ajudar as mulheres a evoluírem, a alavancarem seus negócios e carreiras, para que elas possam usufruir do que elas construíram, né? Para que elas tenham qualidade de vida no final das contas, para que elas tenham tempo de qualidade. Que você mesma falou, é o maior ativo, né? A coisa mais valiosa. E tu sabe, eu acho que... Oi? Não, só vou fazer... Bom, vou fazer alguns comentários. Todo mundo tirou. Depois eu quero saber o que é a palestra de amanhã. Você conta ela rapidinho. E a Simone comentou aqui, isso só reforça... Você tá com torcida aqui, né? Você tem um clube. Nossa, todo mundo te ama, te adora, tá aqui, é minha inspiração. Porque você tem uma energia muito boa e com certeza você leva isso no seu dia a dia e por isso que as pessoas estão super aqui. Ó, isso só reforça que às vezes temos que escolher em não ficar num ambiente que não nos valorize. Aconteceu com você, Cíntia, de você se perceber em algum momento, assim, puxa, aqui não tá legal, eu não estou me sentindo reconhecida, valorizada? Aconteceu na sua jornada? E aí, tipo assim, agora tá na hora de trocar? O que você fez? Gente. Como foi? Até o cair da ficha, em quanto tempo você deu essa mudança? Não, deixa eu contar pra vocês que foi louco. Eu tenho, assim, a memória, 66 dias. 66 dias. 66 dias. E daí, assim, ó, e por isso que como a gente se conhecer é fantástico, né? Eu tive uma oportunidade para um espaço que eu nunca tinha trabalhado, um espaço público. E eu estava fazendo uma pós na área de projetos e surgiu a oportunidade nesse espaço de eu construir, né, o projeto. E eu fui. E o que mais, assim, me incomodou é porque, para mim, ambientes são... Assim, o ambiente tem muito a ver... Quando vocês falam essa coisa de ter energia, eu concordo, eu até acho que eu tenho uma energia, mas tem muito a ver também com o ambiente. Eu consigo perceber em mim que o ambiente, ele me afeta, né? E daí, por isso que quando a gente se conhece, fica mais fácil de fazer escolhas de sims e de nãos, né? E a energia desse ambiente estava me fazendo muito mal. E daí, assim, eu sei bem o ponto de corte que foi. Porque eu sempre torço para as coisas boas, eu sempre vibro com as coisas boas, eu quero que as pessoas possam... Tipo assim, se eu comer um doce é muito bom, eu quero que a pessoa coma também, porque tipo, vai lá, prova, eu quero que tenha, possa viver isso, é mais ou menos assim. E aconteceu uma situação ruim nesse lugar, e aquilo, assim, sabe quando tu faz assim, diz, bem feito? Quando eu me vi fazendo isso, eu disse, opa, isso não sou eu. Não sou eu. E daí eu cheguei em casa e disse pro meu marido, amanhã terminou, amanhã eu vou lá e vou dizer que não quero mais, porque isso mexeu, sabe? É aquela linha tênue entre tu tá vivendo o que é tu, né? E daí não abrir mão dos teus valores, não abrir mão do teu caráter, e quando tu, né, vê isso, diz, opa, e daí por isso que é importante. Aquele dia quando eu senti aquilo, eu disse, opa, essa aqui não sou eu, não desejo mal para as pessoas, eu não quero ver as pessoas sofrendo. E daí fui e disse, pra mim não dá, né? Falei pra pessoa com quem eu tinha. É importante falar isso. E tem ambiente que transforma a gente, né? E a gente também não percebe. Transforma a gente não percebe. E às vezes a gente vai acordar depois de um tempinho bom. E digo assim, ó, o salário, sabe assim, era um salário bom, bem bom,
né? Tinha benefício, mas não dava porque, assim, ó, mexeu com uma coisa para mim que é inegociável, sabe? É o valor de justiça. Eu digo para minha gestora, eu digo para ela, olha, se tem uma coisa que faz eu abrir a porta e sair correndo é quando uma injustiça acontece, né? Porque para mim é muito difícil. Eu sempre digo assim, eu tenho que tomar consciência. Vamos conhecer o contexto, porque não dá para sair julgando, mas injustiça é uma coisa que é um valor para mim muito forte. Eu gosto de ser justa comigo, com as pessoas, com os locais, né? Então, assim, e daí ali eu disse, não dá. Então foi a única vez que na minha vida toda a minha vida de trabalho, que eu disse assim, não, vou abrir mão, porque não é o trabalho, não era em si a atividade, não, era o que o ambiente propiciava, e daí não dá, né? E é interessante que ela percebeu o sinal nela mesma e não no outro, né? Ela percebeu o sinal na mudança de comportamento dela, que não estava alinhada com o que de fato é a essência dela. Ou seja, gente, nós estamos falando de puro autoconhecimento, né? De clareza sobre quem eu sou, quem eu quero ser, aonde que eu quero estar, com que pessoas, o que é importante, o que eu abro mão, o que eu não abro mão, né? É disso que a gente está falando aqui. Pessoal, estamos nos aproximando aí dos 30 minutos, mas a Cíntia tem tanta história para contar que eu acho que a gente podia marcar uma sequência aqui só com uma sequência de live com a Cíntia. Bom, eu vou fazer a última pergunta da noite. De fato, a gente né, já extrapolamos o tempo da Cíntia aqui. Muito obrigada, inclusive, já deixo o meu obrigada de agora. Já fiquei. Eu quero saber qual que é a palestra, o que é a sua palestra de amanhã. Eu quero saber o que você vai fazer, o que você vai falar amanhã. E ela podia dar aqui o Instagram dela, os canais dela, para quem, né, se inspirou aí na história dela também acompanhar, porque isso faz parte, né? Muito legal. Bom, dentro da Picadilly, então, alinhado ao propósito da empresa, que é encorajar, né, a mulher na sua caminhada, a gente tem várias ações, né, que buscam se conectar com mulheres, né, em todos os espaços. Então, através da Secretaria de... agora me fugiu, do Gabinete da Primeira-Dama de Igrejinha, nós vamos ter, então, uma palestra, né, um bate-papo, assim, uma palestra compartilhar, que a gente vai falar de encorajamento e sustentabilidade, que é um pilar forte dentro da Picadilly, sustentabilidade. E o encorajamento, ele também está vinculado à sustentabilidade do negócio. Então, a nossa vice-presidente, Ana Carolina Grins, tem feito esse movimento de nos encorajar. Porque vamos lá, por mais que a gente esteja aqui falando, quando tu vai falar em nome de uma marca tão potente quanto é a Picadilly, tão reconhecida, né, para um público assim significativo, isso dá aquele friozinho na barriga, como dá sempre, mas dá aquela coisa da responsabilidade. E ela tem feito muito esse papel de dizer assim, o nosso propósito, ele não é, né, de parede, ele não é para falar para bonito, e não é, gente, dentro da Picadilly eles nos encorajam mesmo, né? Eu percebo, então, assim, é fato. A questão né, de ter uma... Não é só o meu nome que tem outras colaboradoras, outras mulheres que são fantásticas dentro dessa empresa, que também tem nomes, né? É que eu que sou barulhenta, eu vou lá e conto para todo mundo, porque eu achei, né? Mas assim, é encorajador isso. Então, o tema de amanhã é esse, encorajamento e sustentabilidade. Trazendo muito do que é encorajar dentro da Picadilly, como é que isso acontece, né? E como a gente quer também fazer isso verberar, sair para fora, para esses movimentos coordenados que a gente está falando. E nós vamos falar de sustentabilidade, contando como é que a sustentabilidade acontece na Picadilly. É um evento gratuito, as pessoas são convidadas, se quiserem, a levar, né, fazer doação de alimentos, porque depois isso vai ser distribuído através da Secretaria de Assistência Social. Então, assim, são esses movimentos, né, que geram, assim, um resultado que vai para todos, né. Eu estou bem feliz, né, é a primeira rodada aí que a gente vai fazer. Há um tempo a gente teve aí, com o Dia da Mulher, a gente também teve um programa Reflexões, que foi uma rodada, a gente fez em todas as unidades também. Eu também tive assim a alegria de poder estar ao lado da minha presidente, da vice-presidente, da minha diretora administrativa financeira. Então a gente fez um ciclo aí de 3 palestras. E eu acho que é isso, sabe? Mulheres na liderança. Nossa, total.
Sabe, é isso. Que nem a gente estava falando, né, de amamentação de filho. Nós temos, e aqui na nossa cidade, Igrejinha, também pioneiros, uma sala de apoio ao aleitamento materno. Então, assim, é uma mãe que, né, volta da licença maternidade, um lugar para fazer a extração do leite, que a gente sabe que isso é algo que precisa, que é aquele momento que a gente fica sem jeito. Então, quando a gente fala assim de olhar para a mulher, são pequenas ações, mas que fazem significados para nós. Então, por isso que isso aqui que vocês estão fazendo é fantástico, né? Porque é isso, a gente precisa se unir em comunidade de apoio, de ajuda. E eu tô aí para ajudar também, adoro esses movimentos. Vai ser embaixadora, né, Marina? Cíntia, só comenta aqui um pouquinho para mim, porque isso tem muito interesse das pessoas hoje, né? Então, quando você falou encorajamento e sustentabilidade, quer dizer, dentro da política, provavelmente ali no eixo do social, vocês estão trabalhando em encorajamento, mas é só de mulheres, é de todo mundo? Oi? É o primeiro objetivo. Nós temos 10 objetivos na política de sustentabilidade, encorajar a mulher, né, na sua caminhada, tá dentro da política. E daí tem várias ações, né, que são vinculadas com metas, né? Nós temos hoje uma meta e daí eu peço ajuda aí para vocês que possam vir nos conectar com isso, conectar 20 mil mulheres, né, através desse tema. Vamos fazer esse movimento. Vamos, considere essa ação aqui já uma ação para isso. Marca lá a picadilha aqui, ó, e considere. Muito interessante, muito. Oi. Acho que deu uma travada. Deu uma travada assim. Então, mas muito interessante essa iniciativa e a sua fala aqui é muito cheia de energia, muito potente, né? Assim, porque a gente percebe essa paixão sua, né? Essa autenticidade, assim, no que você está fazendo. E eu acho que é isso, no fim das contas, que a gente fala, quando a gente fala de marca, é a gente poder ser a gente mesmo, né? Quando a gente está muito consciente da gente, a gente poder ser a gente mesmo, aprender a expressar o que a gente é, né? Então, é uma honra, um prazer ter te conhecido aqui. Bom, não é? Tem uma aula pra gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Também das pessoas que estão aqui, ficaram conosco, né, esse tempo, assim, eu sempre digo, é o nosso ativo mais importante, o tempo. Então as escolhas que a gente faz, aonde investi-lo, é muito importante. E dizer assim que coisa boa poder estar aqui, né? Eu sempre digo que tem algo que me define muito, e eu falo isso em todos os momentos de fala, que eu adoro o Gonzaguinha, porque ele diz na música dele, que eu amo e é meu mantra, assim, de escutar praticamente todos os dias: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. E eu me sinto assim, né? Não tenho vergonha de ser feliz, porque a felicidade é algo que Deus nos presenteou, né? A gente não vai ser feliz constantemente, mas a felicidade tem que fazer parte da nossa vida e saber reconhecer. E sou uma eterna aprendiz, né? E daí, assim, gostaria de deixar uma dica para todo mundo. Eu tenho dito agora que eu uso o APA, né? Então, agradeça todo dia. Olha só, agradeça todo dia, perdoe, primeiro começando por si e depois os outros, né? E aprenda. A gente vive nesse mundão aí, tem oportunidade de aprender a todo momento, então aprenda, né? Então acho que quando traz isso, eu tenho feito isso, já fazem 2 anos que eu tenho botado esse mantra na minha vida, assim, todos os dias fazendo isso, revendo em mim, né? O que eu agradeço, o que, né, realmente, assim, para mim faz toda essa diferença, a quem eu tenho que pedir perdão ou a quem eu tenho que me perdoar, porque senão a vida fica pesada. E o outro ponto é o que eu aprendi. Quando tu começa a olhar para isso, é muito louco, é muito bom. Assim. E traz uma leveza, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu também agradeço de coração, muito. Você me manteve com um sorriso sempre aqui, né, hoje. Então, assim, essa energia foi muito boa a troca, muito mesmo. E finalizar, se eu não perguntei algo, 5 minutos finais para você
falar o que você tiver para falar. Se Bia precisava dar uma mensagem, isso aqui que eu queria, ou se você já deu, a gente já encerra. E eu tô muito, muito grata, de verdade. A gente pode marcar outra, porque eu tenho certeza que ficou, né, alguma coisa embaixo do tapete aí que não veio, não deu tempo. Sempre tem uma coisa a mais que a gente não lembra, né? Mas, meninas, eu fico super à disposição de vocês. E eu acho que é isso, esses momentos, né? A gente vai compartilhando, vai aprendendo. Depois a gente pode marcar, quando eu voltar lá desse meu momento de aceleração, eu conto para vocês o que eu aprendi, o que eu já vou botar em prática, e a gente vai se trocando aí. Tá todo mundo no APA aqui, ó. Todo mundo. Vou vamos capturar a tela aqui? Peraí. Vamos. Gente, obrigada por todos vocês estarem aqui. Obrigada. Foi show de bola. Beijo, gente. Tchau, gente.